vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin, veio hoje a Manaus participar de vários eventos. Pela manhã, ele presidiu a reunião do CASO, Conselho de Administração da SUFRAMA, e a assinatura do contrato, que oficializa a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos como responsável pelos centros de bionegócios aqui da Amazônia. Agora é oficial. O Centro de Biotecnologia da Amazônia não está mais ligado à Superintendência da Zona Franca de Manaus e passa a ser de responsabilidade da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Na verdade, o CBA sempre funcionou a meia boca ou não funcionou, porque ele estava efetivamente agregado à SUFRAMA. E a SUFRAMA não é organismo de pesquisa, a SUFRAMA é um órgão de desenvolvimento. Agora, com a sua vida livre, o CBA poderá receber recursos que, a partir daí, serão bons recursos, que vai poder fazer investigação, desenvolvimento de ciência, pesquisa. Com a mudança, o CBA passa a ter mais autonomia. O contrato fica vigente até 2027, com possibilidade de prorrogação. Nesse período, a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos deve arrecadar 120 milhões de reais em recursos privados e gerar 6 milhões de reais em produtos comercializados. E o objetivo maior nosso é, ao final de 4 anos, ter algumas solicitações de patente, fortalecendo a marca da Amazônia e o produto da Amazônia. A ideia é investir em pesquisa, mas de forma sustentável. E eu tenho certeza que, se tudo cooperar da maneira como vem se desenhando, articular o CBA junto com novas empresas, investimento em startup, apoio às cadeias produtivas, em especial do extrativismo, a gente consegue ter uma economia muito mais horizontalizada. A fundação deve contar com um repasse anual do governo federal de quase 12 milhões de reais. A assinatura do contrato foi realizada na SUFRAMA nesta terça-feira, onde também ocorreu mais uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Foram 42 pautas aprovadas, que somam investimentos de 727 milhões de reais, além da expectativa de criação de mais de 1.000 novos postos de trabalho. Queria destacar a importância da Zona Franca de Manaus. Não é incompatível com a reforma tributária. A competitividade da Zona Franca de Manaus deve ser mantida. O objetivo da reforma tributária é simplificar, é desonerar completamente investimento, porque tira a cumulatividade de crédito, e desonerar completamente exportação. E a gente precisa ter essa relação com o Ministério da Indústria e Comércio, precisa ter essa relação com o governo federal, até para que a gente possa dialogar e encontrar um caminho de equilíbrio para preservar aqui o nosso modelo. E durante essa visita, o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, antecipou que o governo federal deve lançar um programa de redução de preço de eletrodomésticos. O setor industrial está conversando com o Ministério da Indústria para que, em torno de 30 a 40 dias, o presidente Lula possa anunciar e o governo federal possa anunciar aí um programa que, para cá, para a Zona Franca de Manaus, vai alcançar ar-condicionado, televisores, micro-ondas, produtos também de bens de informática, como tablet, computadores, enfim. É uma política pública muito similar ao que aconteceu agora com o de automóveis. Deve ter um desenho semelhante para o setor eletrodoméstico. A população brasileira deve ter acesso aí a produtos eletrodomésticos mais em conta. Notícia importante, redução de ar-condicionado aqui para essa nossa época aqui em Manaus. Não é nada mal não, viu? Televisão, né? Enfim, outros produtos que são, inclusive, produzidos na Zona Franca de Manaus. A gente teve o incentivo agora dos carros, muita gente conseguiu comprar carro com desconto. Parece que agora chegou a vez dos eletrodomésticos. Pois é, imagina só você comprar mais barato um item indispensável na sua casa, da linha branca. Tem gente que já está com o mesmo eletrodoméstico, há muito tempo. Há 10 anos. Vai ser uma oportunidade boa se assim se concretizar. Vamos ver os termos que isso vai ser feito. Agora, para a gente, especificamente aqui da Zona Franca, é importante porque você incentiva o consumo na região, mas também incentiva, faz aumentar esses números aqui da nossa indústria, do nosso polo industrial. Aumentando esses números, a gente pode, de repente, quem sabe, ter
ter algum acréscimo de empregos, então uma medida fundamental pode trazer muitos frutos para a gente aqui no Amazonas. Pois é, uma enxurrada de boas notícias junto com esse novo capítulo na história do CBA, que agora a gente espera também que seja um novo capítulo na nossa economia, né? Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, porém, ainda nesse evento, o governador Wilson Lima comentou sobre a transferência de presos aqui do Amazonas para presídios federais. Desde o meu primeiro mandato até agora, não houve registro de nenhuma fuga sequer do sistema prisional aqui na capital, onde eram as maiores preocupações. E essa relação que a gente tem tido com o Ministério da Justiça, ela tem sido uma relação permanente. E não é a primeira vez que a gente faz pedidos como esse para transferência desses detentos que representam risco ou que representam grupos criminosos. Isso tem acontecido sempre que há uma necessidade ou sempre que há um risco iminente de acontecer alguma coisa ou de ter essa relação com a parte externa aqui, a gente tem feito esses pedidos ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça tem sempre nos atendido. E mais uma vez, como forma preventiva, a gente está fazendo esse pedido ao Ministro da Justiça, que se mostrou sensível e que já está autorizando a transferência. Alguns já foram transferidos para presídios federais. É um discurso claro, a forma dura, como o Flávio Dino falou ontem, né, sobre essas transferências, alegando inclusive que o Amazonas vive um grande problema na segurança pública, um descontrole e um desmantelo. Ele utilizou inclusive termos um pouco pesados, fazendo referência ao estado do Amazonas, e a gente ouve esse discurso de Wilson Lima suavizando e trazendo um certo eufemismo, dizendo que não é bem assim, nós temos provocado o Ministério mas da ele Justiça. fala em risco iminente, né? Então está muito claro que esse pedido foi feito porque havia algum risco ali no sistema prisional. A gente teve uma morte no IPAT, a Rose bem lembrou ontem aqui, todo esse contexto que a gente tem. Então que bom que a gente conseguiu fazer isso de forma preventiva, conseguiu identificar esse risco, esse perigo antes que alguma coisa acontecesse. Agora, é fato, a gente tem facções criminosas aqui atuando no Estado, infelizmente, de uma maneira muito ostensiva mesmo na nossa cidade e de dentro dos presídios, infelizmente, eles conseguem comandar essas ações. Então, é importante que se identifique esses mais perigosos para que leve logo embora daqui, para ver se dá uma diminuída, né? É um problema crônico, né, que a gente enfrenta já há muitos anos. Volta e meia existem esses crimes dentro de presídios. E a última vez que a gente teve uma transferência assim tão grande de presos, eu lembro, foi aquela questão dos ataques aqui em Manaus, né? Obviamente, isso é feito para que os ânimos se acalmem e eles consigam controlar mais essa situação. Porém, é um assunto que a gente precisa continuar de olho. Com certeza. E retomando a agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui no Amazonas, de tarde ele e o prefeito Davi Almeida inauguraram o DIMICRO, o Distrito de Micro e Pequenas Empresas, lá na zona leste de Manaus. Esse novo espaço, que estava abandonado há vários anos, vai reunir micro e pequenos empreendimentos industriais. O novo DIMICRO ocupa uma área de pouco mais de 174 mil metros quadrados, com 28 galpões que devem abrigar 28 micro e pequenas empresas industriais, no ramo de ferramentaria, estrutura metálica, estamparia metálica, biocosméticos e outros segmentos. O local foi cedido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus ainda no ano de 2008. E em 2016 chegou a ser inaugurado, mas nunca foi ocupado por empresas do segmento industrial. Em 2021, a Centep assumiu o projeto para que pudesse ocorrer a ocupação total do espaço. E agora, com o DIMICRO já em pleno funcionamento, serão gerados cerca de 400 empregos de forma direta, de acordo com a Prefeitura. Os espaços nós abrimos um edital, onde as empresas se cadastraram, foi feita uma licitação, as 28 empresas foram credenciadas, na verdade vamos desistir, ficou 27. Elas vão ter prazo até 36 meses para poderem atuar e já vão amadurecer, porque aqui é uma incubadora. A Prefeitura vai continuar dando assessoria contábil, jurídica e gerencial aqui desse espaço, abrindo também possibilidades de negócios para aqueles que estão trabalhando aqui. Hoje nós dotamos o DIMICRO de sala de qualificação profissional, sala de descompressão, auditório, vestiário, temos também aqui um refeitório, banheiro de PCD que não tinha, adequamos o espaço com uma energia, com uma subestação de qualidade, né, para que os empreendedores não tenham
desperdício nas suas matérias-primas, colocamos ar comprimidos, que todos vão trabalhar com máquinas injetoras, né? Então, assim, é um ambiente totalmente adequado e propício para o crescimento das empresas que aqui vão se instalar. A inauguração do Dimicro fez parte da agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, em Manaus, na tarde desta terça-feira. Ele disse que está satisfeito com o modelo de gestão em Manaus e valorização dos microempreendedores. Hoje aqui no distrito, no Dimicro, nós vimos inúmeras pequenas empresas que fabricam para a Zona Franca. Quer dizer, a Zona Franca não gera emprego só na Suframa, mas ela gera emprego também em outras áreas. Aqui está um bom exemplo de empresas que trabalham para atender a indústria da Zona Franca. A gente falou do CBA, que estava ali, né, meia boca, nas palavras do Bosco Saraiva, mas que nem meia boca estava, a gente sabe muito bem. O Dimicro é outro exemplo disso, desde 2016, né, criado, anos, né? abandonado, chegou a ser local ali de criminalidade mesmo, porque não tinha absolutamente nada ali. Infelizmente é mais um espaço que pode dar uma movimentada aqui na nossa economia, que precisa tanto de outras alternativas. Né? Perdi as contas de quantas vezes a gente fez reportagem naquele lugar, né? Falando da necessidade de reforma, e agora a gente está vendo aí ele finalmente, né, sendo reformado, reformulado. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.